O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou nesta segunda-feira o primeiro edital para a promoção de juízes de carreira em uma nova regra de gênero. A gente recebe aqui a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, boa noite para você, bem-vinda. Qual é essa nova regra? Oi, Tiago. A nova regra do Tribunal de Justiça de São Paulo prevê a promoção de juízes por carreira, por merecimento para a segunda instância, a partir de uma lista exclusiva para mulheres. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Vale a gente lembrar que essas vagas para a segunda instância são abertas a partir da saída de um magistrado, que pode ocorrer a partir de um falecimento ou também por uma aposentadoria voluntária ou compulsória, que acontece a partir dos 75 anos. O preenchimento destes postos costuma acontecer de forma alternada, uma vez por antiguidade, que considera a data de entrada desse magistrado no tribunal, e outra vez por merecimento, que considera influência política e também outros critérios que são levados em consideração de forma subjetiva. Agora, essa regra começa a ser aplicada da seguinte forma, para ficar mais claro a gente entender essa alternância, né? Com base na promoção da última antiguidade. Então, se esse tribunal, a última promoção, ele promoveu um magistrado, né, homem, considerando o critério de antiguidade, a próxima promoção por merecimento deve necessariamente acontecer para uma mulher a partir dessa lista exclusiva, a partir dessa nova regra. Agora, essas novas regras, né, considerando o conjunto, né, que leva em consideração essa alternância para todos esses tribunais de São Paulo, se basearam no Conselho Nacional de Justiça. Passou a valer a partir desse último mês, já havia sido aprovada em setembro de 2023 e vale para aquelas cortes que ainda não têm um patamar mínimo de 40% das magistradas de carreira na segunda instância. Então, a partir do momento que esse percentual for atingido no determinado tribunal, né, para aquela corte, essa regra não precisa necessariamente, né, de forma obrigatória, ser cumprida. De acordo com dados oficiais, Tiago, há 356 desembargadores na segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dessa quantidade, 286 são magistrados de carreira. E dessa quantia, apenas 30 são mulheres, o que representa aí menos de 10%. Para falar um pouco desse assunto, nós conversamos com uma juíza, assessora da presidência do TJSP, Paula Navarro, que comentou sobre a importância da aplicação dessa nova regra. Vamos acompanhar. Por ser um espaço relevante de poder, seja na dimensão prática ou simbólica, a presença da mulher junto ao tribunal e nesses espaços do poder, ela é importante por uma questão de pluralismo, né, de composição das cortes mais plurais, que tendem a torná-las de maior confiança do cidadão, né? Quando o cidadão se vê representado por mulheres também junto ao Poder Judiciário, na medida em que a maior parte da população brasileira hoje é mulher. Vale a gente pontuar também, Tiago, que essa regra não vale para os tribunais regionais eleitorais e para a justiça militar. Nós conversamos, né, com esses especialistas para entender um pouco mais desse assunto e eles destacaram que esses dois que eu citei possuem regras próprias e, por isso, essa regra, essa nova maneira, né, de contabilizar a alternância não vai valer. Essas inscrições devem ser feitas a partir do portal da magistratura do tribunal e o prazo termina na próxima segunda-feira, até às 6 horas da tarde, essas inscrições ainda podem ser validadas. E claro, o objetivo é validar, né, essa maneira de alcançar uma paridade de gênero entre os homens e as mulheres e, como eu citei anteriormente, a partir do momento que a corte atingir esse percentual mínimo das mulheres ali nas vagas, ela não será obrigada a cumprir essa regra, o que também tem levantado bastante questionamento em relação a esse percentual, né? Deve ser de 40% das mulheres, mas muitos magistradas falam que esse percentual deveria ser de no mínimo 50%. Tiago. Sim, então uma semana para essa inscrição ainda. Letícia Miyamoto sempre atenta a essas informações. Até já. Bom, Nelson Kobayashi, esse é o caminho para transformar a área pública, o setor público, a justiça, uma área com uma equidade maior em relação ao gênero? Olha, Tiago, a gente tem os tribunais no Brasil todo sendo formados, sendo compostos por
homens, majoritariamente. E essa ideia de instituir políticas de valorização, não necessariamente paridade, porque no caso a regra é de 40% e não de 50%, uma crítica que vem sendo feita assintosamente por parte das mulheres, que a ideia deveria ser de igualdade, ou seja, metade das vagas para as mulheres. Essa ideia de valorização da participação feminina nos tribunais vem inicialmente da gestão da ministra Rosa Weber, à frente do Conselho Nacional de Justiça. Ela que deixou a presidência da Corte e o CNJ recentemente e deu lugar ao ministro Luiz Roberto Barroso, que também é muito simpático a essa política de valorização e de facilitação do ingresso de mulheres em cargos importantes da Justiça e nos tribunais também. Claro que enfrenta muita resistência em tribunais extremamente conservadores, mas que entrega, do ponto de vista desta ideia de maior participação, um resultado minimamente válido, justamente porque a gente tem tribunais majoritariamente formados por homens. Quando no universo jurídico, na academia jurídica, nas faculdades, na advocacia, a maioria já é mulher. Então, não faria sentido que, tendo tantas mulheres participando do sistema de justiça, as decisões sejam tomadas majoritariamente por homens. Então atende a esse pleito, essa ideia, essa política que era da Rosa Weber e agora também é seguida, continuada pelo ministro Luiz Roberto Barroso.